O ministério de Cristo. Depois que Satanás terminara suas tentações, afastara-se de Jesus por algum tempo, e os anjos lhe prepararam alimento no deserto, e o fortaleceram, e a bênção de seu Pai repousou sobre ele. Satanás fracassara em suas mais atrozes tentações, contudo aguardava o período do ministério de Jesus, em que deveria, em diferentes ocasiões, experimentar sua astúcia contra ele. Esperava também prevalecer contra ele, estimulando aqueles que não receberiam a Jesus a odiá-lo e procurar destruí-lo. Satanás realizou um conselho especial com seus anjos. Estavam desapontados e enraivecidos de que em nada tivessem prevalecido contra o Filho de Deus. Resolveram ser mais astuciosos e empregar o mais que fosse possível o seu poder a fim de inspirar incredulidade no espírito dos de sua própria nação quanto a ser ele o Salvador do mundo, e desta maneira desanimar a Jesus em sua missão. Por mais exatos que pudessem ser os judeus em suas cerimônias e sacrifícios, se fossem conservados com os olhos fechados quanto às profecias, e levados a crer que o Messias deveria aparecer como um poderoso rei mundano, poderiam eles ser conduzidos a desprezar e rejeitar a Jesus. Foi-me mostrado que Satanás e seus anjos estiveram muito ocupados durante o ministério de Cristo, inspirando aos homens incredulidade, ódio e escárnio. Muitas vezes, quando Jesus proferia alguma verdade incisiva, reprovando seus pecados, o povo se tornava enraivecido. Satanás e seus anjos compeliam-nos a tirarem a vida do Filho de Deus. Mais de uma vez apanharam pedras para atirar-lhe, porém anjos celestiais o guardaram e o afastaram da multidão irada para um lugar de segurança. Outra vez, quando as claras verdades caíam de seus santos lábios, a multidão lançou mão dele e o levou ao cimo de uma colina com o intuito de o lançar abaixo. Surgiu entre eles uma contenda quanto ao que deveriam fazer com ele, quando de novo os anjos o ocultaram às vistas da multidão e Jesus, passando pelo meio, retirou-se. Satanás ainda esperava que o grande plano da salvação fracassasse. Exerceu todo o seu poder para endurecer o coração do povo e tornar hostis os seus sentimentos contra Jesus. Esperava que tão poucos o recebessem como o Filho de Deus, que ele consideraria seus sofrimentos e sacrifício demasiado grandes para serem feitos em prol de um grupo tão pequeno. Mas, se tivesse havido apenas 2 pessoas que aceitassem a Jesus como Filho de Deus e nele crescem para a salvação de suas almas, ele teria levado a efeito o plano. Jesus iniciou sua obra, quebrando o poder de Satanás sobre os que sofriam. Restabeleceu os doentes à saúde, deu vista aos cegos e curou os coxos, fazendo-os saltar de alegria e glorificar a Deus. Restabeleceu a saúde os que tinham sido enfermos e por muitos anos presos pelo poder cruel de Satanás. Com palavras cheias de graça, consolava os fracos, os receosos, os desanimados. Aos fracos e sofredores, a quem Satanás retinha com triunfo, Jesus arrancou de suas garras, dando-lhes vigor de corpo e grande alegria e felicidade. Ressuscitou os mortos à vida, e estes glorificavam a Deus pela poderosa manifestação de seu poder. De maneira poderosa, operou por todos os que nele criam. A vida de Cristo estava repleta de palavras e atos de benevolência, simpatia e amor. Ele estava sempre atento para escutar e aliviar as misérias daqueles que a ele vinham. Em seus corpos restaurados à saúde, multidões levavam a prova de seu poder divino. Contudo, depois que a obra fora cumprida, muitos se envergonhavam do humilde, mas poderoso ensinador. Porque os príncipes não creram em Jesus, o povo não estava disposto a aceitá-lo. Ele foi um homem de dores e familiarizado com trabalhos. Não podiam suportar o serem governados por sua vida sóbria, abnegada. Desejavam gozar da honra que o mundo confere. Todavia, muitos seguiam o Filho de Deus e escutavam as suas instruções, banqueteando-se com as palavras que tão graciosamente caíam de seus lábios. Suas palavras eram repletas de significado e, contudo, tão claras que os mais ignorantes as poderiam compreender.
Satanás e seus anjos cegaram os olhos e obscureceram o entendimento dos judeus e instigaram os principais do povo e os governadores para tirarem a vida do Salvador. Enviaram-se oficiais a fim de lhes levarem a Jesus. Ao chegarem, porém, perto de onde ele se achava, ficaram grandemente estupefatos. Viram-no cheio de simpatia e compaixão ao testemunhar ele as desgraças humanas. Ouviram-no falar com amor e ternura aos fracos e aflitos, animando-os. Ouviram-no também com voz e autoridade repreender o poder de Satanás e libertar seus cativos. Ouviram as palavras de sabedoria que caíam de seus lábios e deixaram-se cativar por elas. Não puderam lançar mão dele. Voltaram aos sacerdotes e anciãos sem Jesus. Quando interrogados, por que não o trouxestes? Relataram o que haviam testemunhado de seus milagres e as santas palavras de sabedoria, amor e conhecimento que tinham ouvido, e disseram: jamais alguém falou como este homem. Os principais dos sacerdotes os acusaram de ser também enganados e alguns dos oficiais ficaram envergonhados de o não haverem prendido. Os sacerdotes inquiriram, de maneira escarnecedora, se alguns dos príncipes haviam crido nele. Muitos dos magistrados e anciãos creram em Jesus, mas Satanás os impediu de confessar. Temiam o opróbrio do povo mais do que temiam a Deus. Até aí, a astúcia e ódio de Satanás não tinham destruído o plano da salvação. O tempo para o cumprimento do objetivo pelo qual Jesus veio ao mundo estava se aproximando. Satanás e seus anjos consultaram-se e decidiram inspirar a própria nação de Cristo a clamar avidamente por seu sangue e acumular sobre ele crueldade e escárnio. Esperavam que Jesus se ressentisse de tal tratamento e deixasse de manter sua humildade e mansidão. Enquanto Satanás formulava seus planos, Jesus estava cuidadosamente a revelar a seus discípulos os sofrimentos pelos quais deveria passar, a saber que ele seria crucificado e que ressuscitaria no terceiro dia. Mas o entendimento deles parecia embotado e não podiam compreender o que ele lhes dizia.